Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Áries. Arianos, Arianas, a leitura para julho de 2026 já está no canal. Essa leitura que eu estou fazendo é para o começo aqui do mês de julho, para saber como que as coisas vão se desenvolver, se tem alguma alteração na energia, e todas as outras leituras que eu vou estar fazendo em sequência é como se fosse um acompanhamento para saber como que as coisas vão se desenvolver, tudo bem? Essa leitura também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus em Áries. E eu vou começar pela energia do fundamento, que é a energia que vai estar influenciando esse momento para vocês, signos de Áries. Ok. Virou esta carta, juntamente a essa que caiu. E assim, Áries, a energia aqui do fundamento vem trazendo situações que se reflete muito na fragilidade daquilo que é construído e em como as coisas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Vai falar muito da raiz da situação ou das suas próprias raízes. E isso está desenvolvendo em alguma insegurança ou em algum sentimento de observação ou de que você esteja de alguma maneira sendo observado ou observada. Então, eu vou trazer essa energia aqui em vários sentidos, porque para cada um pode estar fluindo de uma maneira diferente. Como um exemplo, imagine que havia uma certa simplicidade naquilo que você estava fazendo. E claro, havia um cuidado, né, que você estava tendo em relação a uma situação. Que essa situação ela pode estar localizada ali em qualquer área da sua vida. Só que essa situação não poderia ser tratada de qualquer forma. Tinha que ter equilíbrio, tinha que ter sensibilidade para lidar, tinha que ter cuidado, né? Porque aquilo era muito frágil. E devido a essa fragilidade, se você simplesmente agisse por impulso, ou se você simplesmente ignorasse, as coisas elas poderiam sair fora de controle, ou isso poderia te afetar de uma forma que talvez fosse te prejudicar em termos de saúde ou financeiramente, né? Então tudo vai depender da situação. Só que você conseguiu ter essa sensibilidade, você conseguiu ter esse equilíbrio. Você entendeu que havia vulnerabilidade na situação, então precisaria de uma pessoa mais forte, de uma pessoa talvez mais centrada, e você fez esse papel, você agiu dessa maneira. Só que ainda existe aqui essa situação, ela já foi criada. E por mais que você esteja ali, né, mantendo ainda o equilíbrio das coisas, existe algo que você pode considerar que esteja oculto, ou algo que você pode considerar que esteja fora do seu controle. Isso pode estar relacionado a outras pessoas, a questões externas, aonde você sente algum tipo de fragilidade. Em que aspecto? Se eu parar de prestar atenção nisso, se eu parar de proteger isso, se eu tentar relaxar aqui, pode ser que isso que está oculto, ou essa pessoa em específico, ou seja lá o que for, vai vir e vai tomar isso de mim de alguma forma. Então, talvez assim, um outro exemplo aqui, para não parecer confuso. Eu vou levar em consideração o próprio desenho da carta. Uma mulher, ela tenta equilibrar um ninho com 2 ovos. E acima da mão dela tem um pássaro. Esse ninho, ele representa a fragilidade, representa a criação, representa algo que
traz sentido, algo que vai dar vida. E imagine que você é essa mulher e você está tentando equilibrar isso, porque você entende que se isso cair no chão, acabou a criação, acabou a nova vida, o novo sentido, porque isso vai se quebrar facilmente. Então você assumiu a responsabilidade, você falou, eu vou proteger esse ninho, eu vou manter esse ninho seguro, eu vou cuidar disso tudo. Por mais que o pássaro tenha essa obrigação em relação ao que ele colocou no ninho, você está tomando conta do ninho, tomando conta do pássaro, tomando conta do espaço. Você tomou a frente de uma situação. E tudo está seguro agora. Só que existe alguma coisa lá fora que é como se você falasse, eu tô colocando tudo tá seguro aqui, mas quem é que tá assegurando a minha guarda, né? É aquela sensação, eu tô protegendo isso, mas quem está me protegendo aqui? Eu estou dando esse passo, mas quem vai segurar as pontas caso eu não consiga manter isso de alguma forma? E aí gera um certo medo ou um medo de que alguma coisa seja tirada, alguma coisa seja tomada. No caso de que essa situação que está oculta, simplesmente vem e tira esse ninho, ou derruba esse ninho, ou rouba esse ninho. Então, tem algo aqui nesse momento que traz esse tipo de energia. Eu tentei explicar de uma forma simples, mas se pareceu confuso, vocês me desculpem. Mas é como a energia está. Energia complementar. As coisas vão mudar de direção. Então, nada vai... Assim, se havia ali um padrão, algo que você estava acostumado ou acostumada no seu dia a dia, fala que vai haver uma mudança de direção. Então as coisas elas não vão se permanecer as mesmas. Energia espiritual. A energia espiritual fala assim que existe assim, portas abertas infinitamente aqui para você, Ares. Só que às vezes você não consegue enxergar isso porque você acaba se concentrando em coisas que às vezes não têm determinado valor, ou em coisas que você pode achar que elas são necessárias para que você consiga talvez sentir felicidade, liberdade, seja qual for o sentimento. Você cria assim, eu preciso disso para poder ter esse sentimento, mas na verdade você pode ainda ter, mas ainda não sentir. A espiritualidade, ela traz uma energia que fala assim, você precisa apreciar as coisas boas da vida, aquilo que parte da própria natureza. Né? E como você identifica isso na sua vida é muito importante. Né? Às vezes você quer ter um bem material, você quer ter dinheiro, e não que isso esteja errado. Né? Para se ter uma boa sustentabilidade, uma boa qualidade de vida, às vezes o dinheiro aqui ele é necessário sim. Só que, ainda que você o obtesse, ainda que você pudesse ter coisas materialmente falando, você poderia não sentir o que você gostaria de sentir, né? Que seria talvez uma paz, uma tranquilidade, um sentimento de bem-estar, um sentimento de pertencimento. É isso que eu quero dizer, um sentimento de pertencimento. Mas isso é possível agora, mas você precisa olhar a beleza da natureza das coisas. Né? Então, às vezes, a sua própria natureza, como ser humano, a natureza da onde você vive, sabe? É aproveitar as qualidades daquele local, daquela situação, daquela pessoa nesse momento. Então, espiritualmente, a energia ela flui dessa forma. O que vem aqui como
um obstáculo, né, como um alerta para vocês para esse período. Bom, aqui são situações que se reflete muito em questões onde representa pessoas mais experientes ou pessoas mais velhas. O que eu quero dizer com isso? Ali no seu sentido de alerta, você pode estar colocando às vezes uma fé, uma intenção em alguém por considerar a experiência de vida dessa pessoa ou por considerar a maturidade dessa pessoa. Só que você pode estar percebendo que não há de fato essa maturidade ou essa experiência como essa pessoa demonstrava. Por exemplo, se é uma empresa, você às vezes falava, poxa, o meu chefe tem 20 anos de experiência. Mas na hora de prestar atenção mais a fundo, você percebe que o seu chefe, ele pode ter ali 20 anos de empresa, mas na hora de pôr a mão na massa, ele deixa a desejar, parece que ele não tem experiência nenhuma. Né? Às vezes é uma experiência de tempo, mas não é uma experiência técnica. É uma experiência ali de viver algumas situações, mas não ter uma experiência emocional efetiva. Então, fala sobre você estar olhando para essas pessoas, olhando para esse cenário, onde isso deveria representar uma certa maturidade, uma certa responsabilidade, você começa a olhar e falar, peraí, essa pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. E aí você tem que ter cautela para não tomar iniciativa se baseando no que essa pessoa esteja te orientando. Né? Qual que seria essa iniciativa? A pessoa diz que é assim que funciona, mas deixa eu estudar a situação, deixa eu ter certeza se é dessa forma, se é dessa forma técnica, né? Se for uma questão profissional, se existe uma teoria em relação a isso, se a lei funciona dessa forma, se for em termos jurídicos. O que você não pode fazer aqui é se basear em alguém por acreditar que a experiência dessa pessoa é válida para a sua vida também. Talvez para você as coisas vão acontecer de uma maneira diferente e tá tudo bem. Talvez o seu caminho, a carreira que você vai seguir, as pessoas com quem você vai se reunir ao longo da vida é diferente. A maneira que você vive é diferente da maneira que você vive do outro. Então, isso vem aqui na parte do alerta para vocês. Vamos seguir. Qual que está sendo a percepção das pessoas em relação a vocês nesse período? As pessoas, Áries, elas notam vocês assim, como pessoas intuitivas, mas eles podem estar percebendo algum tipo de vulnerabilidade. Quando a pessoa ela vai ter uma conversa com você, ou seja qual for a interação, algumas pessoas podem estar associando isso à carência. A Áries está sendo muito carente, né? Seja carente de atenção, seja carente de amizade, seja carente de se relacionar. Ou Áries não pode dizer nada para eles, que eles são altamente sensíveis, então eles acabam tendo uma reação emocional que não é muito legal. Eles ficam discutindo, eles ficam... Né? Então, a percepção de agora, por mais maduro, por mais inteligente que você seja, pelo menos aquilo que você está transmitindo aqui para o outro, é uma energia aqui de fragilidade emocional, de algum tipo de carência também. Então, isso fica fácil, por exemplo, para que algumas pessoas, principalmente pessoas que têm conduta de manipulação, quererem se aproximar e tentar incentivar você a tomar decisões que elas queiram, não que você de fato realmente quer. Vamos seguir. Sua energia psicológica. É assim, é como se as pessoas tivessem uma sensação de que elas conseguem tirar você do sério. Fácil. Energia psicológica. Você, Áries, tá pensando em fazer mudanças. Pode ser mudar cenário, mudar onde você vive, mudar ambiente, mudar de carreira, pode ser mudar de localidade. Então você tem
esse desejo de fazer essa mudança. Só que ainda você está analisando a situação, porque você primeiro quer estar seguro antes de dar um próximo passo. Se você não obter essa segurança, você não vai arriscar, tá? Isso aqui não é uma energia de arriscar para ver se vai funcionar, para ver se vai dar certo, se vai ter uma tentativa boa ou não. Você quer sentir segurança antes de agir. Só que ainda assim, né, como ali na parte do alerta fala sobre pessoas que você acha que tem uma certa experiência, pode ser que essas pessoas digam, não, Ares, aceita, faz isso, faz aquilo, porque funciona dessa forma. Só que talvez para a pessoa, na fase e tempo que ela estava, era de tal forma. Agora as coisas, elas evoluíram, elas modificaram. Né? Então, é totalmente natural que você queira fazer essas mudanças. Também fala sobre querer finalizar ciclos aqui. Energia emocional. Na energia emocional, alguns podem ter de fato essa maturidade de saber lidar com a vida cotidiana, mas também pode haver uma ligação emocional entre vocês e uma outra pessoa. É como se as suas emoções dependessem muito do que ou de como e quando essa energia ela age ou reage sobre as coisas. Isso pode representar uma energia materna. Isso pode representar alguém que você hoje tem um relacionamento. Pode representar alguma sociedade, mas você acaba sendo afetado ou afetada emocionalmente dependendo de como essa pessoa ela age no dia a dia e como ela trata você de alguma forma. E veja só, as pessoas elas podem estar tendo uma percepção disso. Em outros sentidos, você pode estar emocionalmente agindo de uma forma madura. Às vezes você está expressando aquilo que você tem, você está expressando emocionalmente a maneira como você se sente, na verdade. Você está expressando que você só quer tomar uma atitude se você se sentir segura ou seguro, mas as pessoas podem estar interpretando isso de que forma? Você está ali, quero ter segurança antes de agir. Mas as pessoas podem estar falando, a Ares está com criancice, está enrolando para fazer as coisas. Você pode estar expressando de maneira madura o que você sente emocionalmente. E como que as pessoas podem estar interpretando? A Ares só está querendo aparecer, está querendo ser aquela pessoa que quer ter atenção, carente de atenção. Então perceba, talvez a questão seja a interpretação do entorno. A interpretação está errada. Eles podem estar confundindo, tá? Se isso aqui não for uma pessoa que você esteja dependente emocionalmente, eles podem estar confundindo as suas expressões como uma maneira de chamar atenção, quando na verdade você está agindo por aquilo que você sente. Tá? Então pode estar ocorrendo má interpretação em relação aos sentimentos aqui. Energia espiritual. A espiritualidade aqui, ela vem com uma energia de falar de apreciar, né, as boas coisas. E aí quando eu vou aqui para a sua energia espiritual, fala sobre estabilidade. Você pode estar buscando na espiritualidade respostas de como manter uma certa estabilidade, ou você sente que através dessa vertente que você segue hoje, daquilo que você acredita, é possível se realizar materialmente ou fisicamente. Mas essa é uma energia onde você está com o pé mais no terreno do que de fato no espiritual. Você entende a importância, mas você está mais dedicado à parte material da sua vida agora, Ares. Energia do alerta. Fala sobre sentir que estão tirando vantagem de uma situação.
ou de fato, né? Tem alguém tentando tirar vantagem de algo aqui. E eu reforço que isso está relacionado a uma energia que você pode considerar extremamente experiente, de vida, de idade, e no dia a dia, na hora de colocar as coisas em prática, essa pessoa é tão imatura quanto uma criança, talvez, ou um adolescente, age que nem adolescente, não torna aquilo muito uma responsabilidade. Como que você está lidando com as pessoas do seu entorno? Vamos entender se de fato você está decepcionado. Você está decepcionada de alguma forma. Você está tentando mostrar que alguma coisa precisa ser mudada, só que alguém não quer mudar, o ambiente não quer mudar, isso magoa, chateia. Em vez de eles falarem, não, vamos tentar melhorar as coisas, eles podem automaticamente estar nessas repetições, nessas situações aqui. Talvez não estejam tratando você da maneira certa. Como eu falei, existe uma má interpretação, ainda estão enxergando alguma vulnerabilidade, alguma imaturidade aqui. E isso desaponta muito você, a maneira como eles estão tratando as coisas. Como que você está lidando com a questão psicológica aqui? Fala de você pensando no futuro, como se você pensasse como que as coisas elas vão ser daqui para frente, como que as coisas vão ser desenvolvidas. Vocês também podem estar pensando em alguém específico, em como vai proceder, se tem possibilidade de mudança aqui ou não. Mas também fala, Áries, sobre você sentir que às vezes é um sentimento de traição, né? Eu me senti traído ou traída aqui. Eu lutei por algo com honra, eu procurei ser, vamos dizer assim, um nobre cavaleiro, né? Vamos colocar desse exemplo, e alguém veio e quebrou essa confiança. E por isso ter acontecido mais de uma vez, é como se você agora quisesse fazer as coisas de maneira segura, pensando no seu futuro. Então, assim, antes de eu tomar uma decisão aqui, eu vou pensar, eu preciso ter certeza que eu posso me aproximar, que eu posso decidir por isso, porque inúmeras vezes minha confiança foi traída quando a minha intenção era só proteger, só honrar aquilo. E pode ser que alguma coisa esteja se repetindo aqui também. Como que você está lidando com a questão emocional? Fala sobre insatisfação emocional e às vezes aquele apego. Tem coisa nova sendo oferecida, só que você pode estar apegado ou apegada à mesma coisa. Você pode estar tendo uma dificuldade de abrir sua mente para coisas novas ou até tomar uma iniciativa em alguma coisa nova para você. Porque você ainda tem apegos aqui. E como eu falei, pode ser um apego em relação a uma outra pessoa também. Como que você está lidando com o aspecto espiritual? Às vezes existe assim uma luta contra aquilo que se sente ou contra aquilo que se sabe. Você, Ariano, Ariana, tem muita intuição. Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade no momento que está sendo assim, uma sensibilidade que ajuda você a apurar melhor as coisas. Só que às vezes você luta contra aquilo que você sente. Você sabe no fundo que você precisa fazer aquilo, mas você luta contra a sua própria intuição em alguns momentos. E isso vai ficar bem evidente. Porque às vezes você vai sentir algo, você não vai fazer e depois vai acontecer exatamente da maneira que você sentiu. Como que você está lidando com a questão do alerta? Isso é bom, você está cortando as influências. Né? Então você olha com verdade a situação, fala, bom, aqui estão tentando tirar vantagem, essa pessoa não tem experiência que diz ter, essa pessoa não diz ser quem é, então eu estou cortando isso, né? Cortar o mal pela raiz aqui. Então é como vocês estão agindo. Tudo bem? Ok. Áries,
Eu vou falar agora para vocês a respeito de signos. Na parte externa, eu tenho energia de eu tenho energia de Câncer, Peixes e Escorpião. Vocês podem estar lidando com energia de filhos ou situações que envolvem esses filhos, netos. Pode representar também situações onde envolve crianças, né, principalmente se você trabalha, por exemplo, com educação infantil, na área pediátrica, ou em qualquer outro trabalho como educadora, cuidadora ou cuidador aqui da parte infantil, né, de crianças. Pode representar também pessoas mais jovens na qual você esteja conhecendo, se desenvolvendo. Tem alguma coisa em relação a esses assuntos que faz com que você se sinta mal? Se sinta não só preocupado, mas também se sinta mal com aquilo que você está percebendo, com aquilo que você não está conseguindo mudar. Então, eu vou citar um exemplo. Às vezes você trabalha com educação infantil. Você vê como é difícil muitas vezes, né, para aquela criança, seja ela portadora de algo ou não, ela sentir que ela pertence àquele espaço, né? Às vezes é desafiador dependendo da condição. Então isso te sensibiliza a tal ponto de você se questionar por que tem que ser assim as coisas, por que é dessa forma que tem que ser, né? Até se você trabalha ali, por exemplo, em área pediátrica, às vezes você está vendo alguma coisa com um bebê, com uma criança, e você está tendo essa sensação. Então fala, né, dessa energia. Se envolver pessoas próximas a você, é como se você estivesse se desapontando por as coisas não estarem sendo cumpridas aqui. Ok? Energia psicológica. Né? Na parte psicológica, eu vejo que no pensamento de vocês podem ter alguém de Touro, Virgem, Capricórnio, Leão, Câncer, Peixe, Escorpião, Aquário e Touro. Você tá tentando, assim, se for uma energia de terra, você fica naquela expectativa de que alguma coisa mude na dinâmica de vocês. Você também coloca, às vezes, uma certa expectativa que, se essa energia estiver dentro do ponto que você queira, as coisas tendem a fluir melhor na sua vida. Mas as coisas estão acontecendo de uma maneira muito lenta aí. Se for alguém de Câncer, Peixes ou Escorpião, existe conversas, existe assim uma sensação de que essa energia ela te protege de alguma forma. Mas ainda assim você pensa, como será o futuro disso tudo? Porque tanta coisa mudou até agora, como que vai ser daqui para frente? Então pode trazer um pouco de ansiedade. Se for uma energia de Leão, existe uma sensação de que houve uma quebra de confiança. Ou você quebrou a confiança deles, ou eles quebraram sua confiança. E pode ser assim, que a intenção da pessoa que estava tentando ajudar era só de proteger, só de assegurar aquele ou aquela que ama, mas alguém não pensou da mesma forma e quebrou a confiança do outro. Na energia emocional, eu tenho energia de Libra. Fala sobre alguma insatisfação, pode ser Virgem também, mas a energia de Libra está mais forte. Existe alguma insatisfação. Você está olhando a situação e está se acostumando com ela. E está levando assim. E às vezes você até sente uma certa responsabilidade em tudo que envolve essa energia. Tem alguma coisa lá fora falando, olha, presta atenção aqui tem um caminho novo para você, aqui tem pessoas novas, ou aqui tem possibilidades novas. Só que você está muito apegado ao que essa energia proporciona. Possivelmente porque você vê essa energia como alguém que que tem talvez uma certa, não superioridade, mas talvez seja uma pessoa que você veja que esteja numa condição melhor. Ou uma pessoa que, pelo fato de carregar uma certa experiência, uma certa idade, alguma coisa nesse sentido, você sente que não pode deixar sozinho ou sozinha, também tem isso. Se você estiver lidando com chefes ou autoridades, você pode sentir assim, que um chefe está te oferecendo uma possibilidade, mas ou existe uma nova oportunidade ali de emprego, só que você está muito concentrado concentrado naquilo que você tem agora. Né? Isso pode mudar aqui, pode mexer muito com o seu emocional.
Na parte espiritual, eu tenho energia de Touro, Virgem, Capricórnio. Mesma energia que está ali no mental. Pode haver um desejo, uma sensação de querer que as coisas mudem ali. E pode haver pedidos, espiritualmente falando. Pode ser que você tenha alguma intenção relacionada a essa energia. Mas parece assim que espiritualmente isso aqui é interessante. Se você vive no mesmo ambiente que alguém de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, eu diria que espiritualmente existe uma batalha entre vocês de energia. A energia de um quer imperar mais do que a energia do outro. Isso gera muito conflito, porque às vezes há segmentos diferentes, pensamentos diferentes, intenções diferentes e formas de amar diferentes. E toda vez que existe uma proximidade entre vocês, é como se, de repente, assim, começasse algum tipo de batalha interna, mas na verdade é alguma coisa espiritual aqui. Seria interessante vocês analisarem isso para entender por que drena tanta energia, né? Talvez você deva buscar conhecer mais sobre a sua energia e sobre tudo que acontece quando essa pessoa está por perto. Porque é como se tivesse uma batalha espiritual acontecendo entre vocês, eu diria. Na parte do alerta não saiu nenhum signo, tudo bem? Então, a princípio é isso, Áries. Fique bem, que dê tudo certo e que vocês tenham um bom início de mês. E eu falo com vocês na próxima leitura. Muito obrigada, se cuidem. Tchau, tchau.